como que o cinema se posiciona dentro de um campo de produção de memória social, né? Num campo em que ele consegue construir signos, num campo que ele começa a representar personagens e figuras históricas, determinados contextos históricos, e como que isso impacta na sociedade como um todo e na maneira como as pessoas percebem a história, né? É muito importante a gente estudar isso, porque a narrativa histórica, né, os temas históricos dentro da história do cinema sempre estiveram por lá. As primeiras formas de narrativa cinematográfica começaram sendo reproduções da Paixão de Cristo, né? Os filmes curtos de passagens da Paixão de Cristo eram muito comuns, né? E até mesmo eram vendidos por terem uma duração de 1 minuto cada filmezinho. Eles vendiam meio que separado e cada um construía a sua ordem da paixão. Então, às vezes a pessoa tinha o final da crucificação, aí outro exibidor tinha ali as passagens dos milagres de Jesus, enfim. Era essa confusão no início. Mas as temáticas históricas sempre tiveram no início do cinema. Por exemplo, a guerra hispano-americana, né, entre Estados Unidos e Espanha ali, pela questão das ilhas do Caribe e tal, domínio ali daquelas colônias caribenhas, elas foram representadas por alguns filmes ali do início da história do cinema, né? Tanto como uma representação de um fato, né, de uma notícia real. Nesse início do cinema tinha esse propósito, né, meio da mistura entre a ficção e o documentário, né, que até entra um pouco na dinâmica de por que a gente questiona essa dualidade que as pessoas costumam separar ficção e documentário, né? Às vezes a ficção tem muito de real e o documentário tem muito de ficção, né? Então, por isso que eu parto mais da ideia de que não existe muito essa diferenciação, porque as duas partem de que existe um paradigma de verdade entre as duas produções, que na realidade não existe, né? As duas partem das mesmas problemáticas de qualquer outra produção humana, né? Que vem da ideia da subjetividade, dos contextos em que elas estão inseridas, de quem produz e para quem produz. Então esses elementos são importantes na hora de analisar tais obras. E aí, nesse sentido, o filme histórico, diferentemente de outros filmes, ele tem um compromisso de produção de uma memória sobre um passado. Diferentemente do último projeto que a gente fez, filmes como Alien, como Enigma do Outro Mundo, como O Lugar Silencioso, eles não têm um compromisso de estar retratando um fato que realmente ocorreu ou que é estudado por pesquisadores estudiosos, por historiadores, né? Ele faz ali uma dramatização, ele conta uma história que ela foi escrita, foi produzida, foi filmada, foi distribuída num determinado contexto histórico, mas ela não tem a obrigação de estar retratando um fato que realmente aconteceu. Mas, como a gente falou nas nossas últimas lives, ali respingam pontos em que a gente consegue perceber as discussões dos contextos de produções desse filme. Já o filme histórico, não. Ele é uma produção que se insere em um determinado contexto histórico, mas que também fala de um outro contexto histórico. E esse contexto histórico pode estar ou não associado ao contexto da produção desses filmes. Por exemplo, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um momento em que os Estados Unidos tiveram várias produções, né, vários filmes em que a Guerra Fria estava ali como tema, pingando ali naquelas narrativas, até mesmo os filmes de guerra interestelar e tal, refletiam um pouco sobre a Guerra Fria, ao mesmo tempo que se tinham filmes com a temática da Guerra Fria, geralmente dando mais voto de confiança para o lado americano. Obviamente são produções americanas. A própria Guerra do Vietnã, né? Muitos de nós têm a percepção, ou muitos tinham a percepção de que os Estados Unidos eram o grande herói e o grande vencedor da Guerra do Vietnã, porque muitos dos filmes sobre Guerra do Vietnã produzidos naquele contexto colocavam os Estados Unidos como os vencedores e os heróis, né? Então, os filmes sobre Guerra do Vietnã ajudaram muito na nossa percepção sobre a Guerra do Vietnã, e isso é um dado significativo. A própria questão, por exemplo, do Resgate do Soldado Ryan, um filme que a gente vai tratar aqui em uma das lives, ele produz uma memória sobre o dia D que coloca os Estados Unidos como protagonista, né? E coloca também um grau de heroísmo e dificuldade no desembarque da Normandia, né? Sendo que se a gente coloca num escopo macro e vê aquilo em um quadro amplo, a gente vê que aquilo foi uma das praias em que teve o desembarque e que, de uma maneira geral, o desembarque, né, das tropas foram bastante tranquilas, né? Mas o filme do Resgate do Soldado Ryan produz toda uma imagem, uma importância, ao ponto de que muitos historiadores dizem que o Steven Spielberg, ele cria, né, o dia D. Não só o Spielberg, mas tem outros filmes antes mesmo do Spielberg que produzem uma memória de grandeza para o dia D e da participação dos Estados Unidos nesse evento, né?
Outra questão também que a gente pode colocar, os filmes de propaganda, né? São filmes históricos, mas ao mesmo tempo eles têm claramente influência no aspecto de propagandístico, né? A gente não colocou na nossa grade, mas o Encouraçado Potemkin é um filme importante para a história do cinema, né? Um dos primeiros, né? O que o Sergei Eisenstein, um grande gênio da cinematografia, ele faz uso ali do que viria a se tornar a montagem soviética, a montagem intelectual, né? Que é a coisa mais importante para o cinema hoje, né? Sem montagem não existe cinema e nesse filme ele dá esse passo na linha evolutiva do cinema, por assim dizer, sabe? E ali é um filme que claramente está aliado com os interesses da União Soviética, da produção de uma memória a respeito da Revolução, colocando aqueles marinheiros sendo... Ele pega um evento real, né? A revolta ali do Encouraçado, e transforma aquilo numa ode à União Soviética, à Revolução, e mais do que isso, ele reflete os conflitos políticos do contexto dele ao colocar os vilões do filme com rostos parecidos, né? Os atores com rostos parecidos dos opositores de Stalin, e o herói do filme, né? O marinheiro que é líder da revolta ali no Encouraçado, é a cara do Stalin, né? Então nessas dinâmicas de filme histórico, elas são, nesse sentido, a discussão é muito parecida com a Última Live. A diferença aqui é que são filmes que estão retratando contextos e episódios e personagens históricos que existem, vestígios e textos, e historiadores já publicaram coisas a respeito, mas que nesse caso o cinema vai tratar aquilo tanto do ponto de vista comercial, no sentido de que realmente as pessoas querem ver filmes sobre Napoleão Bonaparte, porque é uma figura que salta aos olhos. As pessoas querem ver filmes sobre a Revolução Americana, porque é um evento, né, de um país que gosta de falar sobre si mesmo, né? Eles adoram, então, se ver representados ali a sua história. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. É nesse sentido, a gente pensar o filme em como ele produz uma memória, o filme histórico, como ele produz uma memória, ao mesmo tempo que ele está vinculado com o contexto histórico, e pensar nisso de forma crítica, né? E acho que ao longo da discussão aqui a gente vai trabalhando isso de uma forma mais orgânica, que vocês consigam entender muito bem. Por isso a gente está destacando aqui dois filmes importantes nesse ponto, né? O Em Busca do Cálice Sagrado, do grupo Monty Python, e O Nome da Rosa, né? Que é uma adaptação do romance do Humberto Eco. E aí, nesse sentido, são dois filmes que tratam do mesmo tema histórico, são dois filmes que tratam sobre o período da Idade Média, que eu acredito, né, ser o período histórico que é mais retratado pelo cinema, tirando, sei lá, o Velho Oeste americano, né? Desde o início do cinema, você tem filmes clássicos dos anos 20, como A Paixão de Joana d'Arc, né? E você vai avançando um pouco na história do cinema, tem sempre um grande marco de filmes que tratam desse contexto histórico, né? O próprio Sétimo Selo, né? Falando ali da questão das cruzadas e assim por diante, né? Então é um contexto histórico que volta e meia aparece no cinema, até porque existe meio que um fascínio por esse período da história, né? Eu acho que diferentemente de a Idade Antiga, da Idade Moderna, a Idade Média é algo de específico, né? Que eu vou até deixar pro Cláudio falar depois, que chama muito a atenção, seja para as pessoas que exaltam, né? Num tom mais romântico sobre aquele período, tanto daqueles que colocam como o pior período da história e falam, né, da Idade das Trevas, né? E aí é interessante nesse ponto que temos dois filmes que vão brincar com os estereótipos medievais, principalmente o do Monty Python, né? E eu acho até que por essa característica, né, que, por exemplo, o Cláudio, né, todos aqui somos, né, da área de história, né, Cláudio é doutor em história pela FMG, a gente já tem essa noção, né, de que o filme ele não deve ser encarado como um retrato, por exemplo, apareceu no filme, é isso mesmo que aconteceu, é assim mesmo que as coisas eram, né, mas o cinema, diferentemente do livro, esse é o perigo do cinema e por isso que ele tem que ser tratado de uma forma crítica com mais atenção, porque realmente as pessoas elaboram, né, num senso comum, que o cinema meio que é um retrato da realidade, porque você está vendo, né, ali
no cinema. Então, por exemplo, imediatamente a imagem que você vai, qualquer imagem que você for produzir a respeito de monges, vai ser aquela que tá no filme, dependendo se ela tá certa ou não. As pessoas veem o filme e elas vão imediatamente associar aquela imagem. Então o monge todo vão fantasiar né, no Halloween baseado no filme, né? Ninguém vai procurar uma iluminura medieval pra, puta, vou pensar aqui a veracidade aqui da minha fantasia. Não, a primeira referência que ela tem é sempre o cinema. Eu lembro que na época, eu estava no ensino médio, Tarantino com Bastardos Inglórios. Muita gente estava acreditando que Hitler morreu daquela forma que o Tarantino coloca no filme, né? Porque se o Tarantino está no cinema, é verdade, Hitler morreu fuzilado no cinema, sabe? Então, o cinema, ele nasce com esse estatuto de verdade, e a gente tem que começar a desconstruir, né, essa ideia. O cinema, ele é uma mentira, né, de várias maneiras, né? O João Furtado lá do FMG, ele fala, né, uma tríplice mentira, né? No sentido que o cinema, não é a filmagem em movimento, são imagens paradas, estáticas, que você coloca em sequência, elas dão a sensação de movimento, né? A película não é do tamanho que aparece na tela, né? Então é uma ilusão. Então são vários. É muito interessante pensar nesse sentido, né? O cinema, ele nasce para criar uma sensação de verdade, até pelas características, né? Você tá vendo, né? É meio aquela coisa São Tomé, né? Ver para crer. Então tem essa coisa, né? O cinema é meio isso. Eu tô vendo ali na tela, então é isso mesmo. Tanto que quando o cinema rebate meio que essas expectativas visuais, chocam. Porque foi chocante pro brasileiro ver ali o Jesus Negro no Alto da Compadecida, ou então William Dafoe como Jesus lá na Última Tentação de Cristo do Martin Scorsese, porque ele tem uma visão de Cristo, uma iconografia, inclusive já fazendo um link aí que a gente vai ter uma live ano que vem com o Claudinho falando sobre isso. Então é isso, o cinema, ele cria essa sensação de verdade, e quando se trata de temática histórica, isso é muito perigoso, porque as pessoas começam, pode ser que se o diretor tá na má intenção, os roteiristas estão na má intenção, a produção do filme inteiro como um todo já nasce de uma má intenção, é perigoso disso ajudar, né, as pessoas a terem uma interpretação do passado sem uma visão crítica, sem receber aquilo como uma verdade absoluta, e isso é um dos maiores perigos em história, né? Completando assim o que o Luiz está falando, eu acho que a gente pode pensar o cinema da seguinte forma. Imagina você ler... É um exemplo, tá, gente? Você tá lendo Game of Thrones, ou você tá lendo Senhor dos Anéis, depois você vê a série, vê o filme. Isso te ajuda a dar os rostos para essas pessoas, te ajuda a imaginar os cenários onde estão acontecendo os conflitos. E nesse ponto, o filme histórico, ele é muito interessante. Eu gosto desse ponto dele. Porque existe na maioria dos filmes, assim, em quase todos, uma pesquisa rigorosa, por exemplo, para reconstruir os locais, a geografia, as vestimentas principalmente. Então nesse ponto eu acho que o filme ajuda bastante. No Monty Python mesmo, que a gente está falando hoje, a cena que o Lancelot entra no castelo lá para salvar, que ele achava que estaria salvando uma dama, dá para reparar ali uns tapetes, né, como decoração, várias palhas assim no rodapé, e isso era um tipo de coisa para controlar a umidade, deixar o ambiente mais quente. Então você vê que tem um rigor histórico para montar ali, né? Agora, uma pergunta que eu achei interessante aqui, ó, do Marcos, ó, de que forma você não pode influenciar no comportamento de uma sociedade? É bem o que o Luiz estava falando aqui. Além de, por exemplo, quando fala para alguém sobre a Idade Média, ou quando pergunta sobre monge, o que vem na nossa mente são as referências cinematográficas, né? Um exemplo também sobre a Idade Média que a maioria das pessoas vai lembrar dela como um lugar obscuro, cinzento. E você já se perguntou de onde vem essa ideia? Você já saiu na rua num dia claro e bonito? Na Idade Média também tinham dias claros e bonitos também, mas no cinema sempre vários dos filmes tratam a Idade Média com um filtro mais cinzento, porque tem essa ideia da Idade Obscura. E na verdade não é assim, mas olha como que a maioria das pessoas pensam na Idade Média dessa forma. Você já deve ter ouvido alguém falar, não, meu Deus, acontece algo errado, algo obscuro, algo terrível, alguém fala, nossa, a gente tá na Idade Média, como se fossem coisas típicas da Idade Média. E o cinema ajuda muito a fazer a construir
construir essas ideias na nossa mente. E isso, para além disso, o cinema influencia também a respeito de personagens históricos. Igual o Luiz falou do Coraçado de Potemkin, onde você tinha claramente ali os heróis e os vilões do filme inspirados no Stalin, no Trotsky. E isso influencia o comportamento. Isso chega nas pessoas de alguma forma. Quando esse filme é apresentado para um público, e o público vai representar, vai absorver isso de uma forma negativa, positiva, contrária, a favor, isso sacode muito a sociedade. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Por exemplo, além do cinema, aqui no Brasil, as novelas de época da Globo, né, igual se fala, aquelas novelas das 6 que vão falar dos anos do século XIX, XVIII, XVII, elas ajudam, elas fazem com que a maioria das pessoas, quando pensem nesses períodos, lembrem do figurino da novela, sabe? Lembrem dos comportamentos da novela, do português que é falado da novela, tá? Então o cinema, ele tem o audiovisual tem esse caráter de construir na nossa memória essas coisas. O legal, o que eu acho é o seguinte, igual eu falei, eu acho legal que o cinema tem esse caráter, tá? De mostrar pra gente esse tipo de coisa, figurino, tentar geograficamente construir os lugares, etc. Mas agora que você tá vendo essa live aqui, a próxima vez que você vê um filme histórico, você sabe que ali você não pode estudar história com cinema, só com cinema. Tá? Você pode usar o cinema no seu estudo, tranquilo. Você não pode estudar história com cinema, porque ela é um discurso vindo de um lugar, nem sempre das mãos de um historiador, nem sempre com uma equipe de historiadores por trás, tá? E ela tem um roteiro ali também que vai ter que ter a sua liberdade poética para fazer a história acontecer, né? O Nome da Rosa mesmo, que eu acho que trabalha vários conceitos legais da Idade Média. Eu acho que eu vou deixar pro Cláudio tomar conta disso. Mesmo ele traz esse filtro bem cinzento, assim, é um filme bem escuro ali, que te dá essa impressão. Eu digo, por exemplo, que esse filme tem alguns conceitos que eu acho legais, é porque, por exemplo, ele mostra que a Inquisição, não a Inquisição, mas que mostra que existem divergências dentro da Igreja Católica, por exemplo, né? Porque eles estão se reunindo naquele mosteiro ali na Itália, porque vai ter um debate entre franciscanos e alguns cardeais da igreja, e aí os franciscanos dizendo que o clero não pode ostentar demais, né? Que ele tem que abrir mão das riquezas, e aí mostra esse debate que está acontecendo ali no mosteiro, que é uma abadia, né? Que é um complexo ali que era comum na Idade Média, onde você tinha um mosteiro, onde você tinha uma vida interna e externa a esse mosteiro, e o filme mostra isso também, né? O filme, assim, eu não li o livro do Humberto Eco, mas acho que o filme ele mostra um pouco do debate filosófico, né? Outra coisa que o filme traz, que alguns historiadores e alguns católicos principalmente vão dizer hoje, que a Inquisição nasceu com o caráter pedagógico de guiar a pessoa sem violência, mas acabou mudando, e esse debate está na frase do protagonista. Então, assim, tem alguns errinhos assim no filme, por exemplo, aquela estátua daquela santa lá, bem no começo do filme, quando eles chegam no mosteiro, assim, é uma estátua renascentista, né, que não estaria naquele período, naquele lugar, não existiria aquela estátua, na real, né? Mas eu queria pensar que o que você falou sobre o cinema e a sociedade é uma parada interessante, né, porque é um constante tomar lá da cá. A gente só dá risada do Monty Python porque a gente entende os símbolos que estão ali presentes, né? Se a gente não entendesse os símbolos do Monty Python, a gente já veria aqui e falaria, mas o que diabos é isso? Então... Interessante. A gente constantemente é influenciado e influencia a produção cinematográfica, né? Eu não sei quanto a gente influencia, tipo, nós quatro aqui. Não é possível que a gente vai influenciar um diretor daqui a 15 anos que a pessoa vai assistir essa live e falar, porra, tive uma ideia para um filme, né? Mas a nossa produção coletiva, enquanto historiadores ou enquanto trabalhadores fazendo algum tipo de protesto sindicalista, alguma coisa do tipo, né? Cara, isso vai influenciar a produção cinematográfica de alguma forma, querendo ou não. Eu acho interessante, por exemplo, que no Monty Python, a gente só entende aquela conversa entre o Rei Arthur e aquela pessoa que tá catando lama, e a pessoa tá falando sobre sindicalismo, sobre uma sociedade que vive tranquilamente sem a presença de um Estado, sem a presença de um rei. Aquele cara tá fazendo uma crítica ao contexto de 75 de forma geral, né? Eu não sei se é 75, tá? Mas entre 70 e 80, que é o período ali. Todo esse momento ele tá fazendo uma crítica ao Estado, aos modelos de trabalho, ao modelo de contratação da força de obra, né? Força de trabalho. E a gente só entende aquilo porque a gente vive isso um pouco hoje também, né? Os marxistas, os comunistas estão aí até hoje para explicar um pouquinho disso para nós, né? Eu diria que naquele caso ali do Monty Python, onde vai discutir a questão sindical, a questão da violência do Estado, é de onde
Aí que tá, igual você falou, né? É uma via de mão dupla, né? Aí é a sociedade influenciando na produção do filme, né? Porque ali você tem uma crítica à exploração do trabalhador pelo capital, uma tentativa de se organizar em classes e em massas para tomar o poder, uma alusão ao sistema republicano onde ninguém votou naquele rei que tá ali, uma alusão à violência estatal que se instalou na União Soviética. Então, assim, é um diálogo, cara, sensacional. Talvez realmente a pessoa que não tá por dentro desses debates, naquela cena ali vai voar. Mas é uma cena, assim, genial e engraçadíssima quando você entende. É porque, tipo, né, pontual, um dos diretores desse filme, né, do Cálice, Busca do Cálice Sagrado, ele é um historiador, né, se eu não me engano é o Terry Jones, né, que é o historiador do grupo lá do Monty Python. E eu acho que nesse filme ele usa tão bem o anacronismo, né, ele brinca com a noção de anacronismo, que é uma noção cara para quem trabalha com história. E aí ele usa aquilo tanto como artifício de roteiro, quanto como uma forma também de fazer uma crítica à ideia de anacronismo que os historiadores têm, no sentido de que o historiador tem muito medo de anacronismo, né? E eu acho que ali no filme do Monty Python, o Terry Jones meio que fala assim, gente, não precisa ter medo, não é um bicho de 7 cabeças o anacronismo, né? Tem até artigos, né? Eu lembro de um artigo que o nosso professor Raul sempre passava pra gente, que era o elogio ao anacronismo, né? Que é importante em certos aspectos, né? Então eu acho interessante como que essas falas, né, que elas saem do contexto da medieval e meio que caem na Inglaterra da década de 70, né, é meio que o Terry Jones colocando assim, ó, gente, o anacronismo aqui, mas é importante para fazer esse link, né, entre essa coletividade anarco-sindicalista que tá aqui brigando é muito bom, né? Que é rei porque uma mulher saiu dando espada pelos lagos aí, né? Pode falar. Uma coisa de... Zé, desculpa, se você quiser falar. Só pra não perder a linha do anacronismo, eu gosto do que o Robert Darnton fala, né? Que é outro historiador excelente, né? Tem um vídeo no canal lá sobre um estudo dele, que é o Massacre de Gatos, tá? Vocês podem ver depois. Mas ele sempre fala que, a gente está no presente, a gente fala no presente, escuta no presente. Então, não tem como a gente pensar no passado, ver o passado. Então a gente está no presente o tempo todo, né? Então, assim, fazer história tem sempre uma gota de anacronismo, não tem como, né? A gente fala do nosso tempo, de outro tempo. É isso. Então, é por isso que no filme do Monty Python, os anacronismos que aparecem, reparem que eles têm a ver com o momento presente. É por isso que um outro historiador, Mark Bloch, vai falar que toda a história é a história do tempo presente, porque é dos conflitos do presente que a gente vai olhar para o passado. A questão, assim, do medo do anacronismo para o historiador é, tipo assim, é algo bizarro. Por exemplo, você pegar um conceito moderno, assim, dos dias de hoje e tentar aplicar lá na Idade Média. Ou você tentar aplicar lá na Antiguidade Clássica, que aí não faz sentido, sabe? E esse é o que pega, assim, quando você vai falar do anacronismo. Mas, né, igual eu falei, toda a história é só do tempo presente, né? Eu acho que nesse ponto o filme do Monty Python ali trabalhou muito bem, né? O diretor lá, um dos grupos lá do Monty Python era historiador, né? O cara... É isso, assim, quando o cara domina, o cara domina a técnica ali, domina o método, o cara sabe o que ele tá fazendo, sai um trabalho bem feito. E é o caso do Monty Python. Eu acho que, da minha parte, só fazer um pouco de uma amarração, né? Eu acho importante, os filmes históricos, eles não vão parar de acontecer, é uma demanda, né? Tanto comercial quanto social e cultural, né? Muito longe disso, até porque existem muito mais ausências em termos de cinematografia histórica do que excessos, né? Luiz, antes, eu diria até que se nós tivéssemos condições, a gente até produziria um filme histórico. Produziria, né? Com certeza, né? Vale lembrar, né, principalmente quando se trata de cinema brasileiro, fica a pergunta, né, quantos filmes são protagonizados por personagens históricos negros, né, no Brasil, por personagens mulheres, por personagens LGBT, né? Então, quando as pessoas falam sobre excesso no cinema, sobre qualquer aspecto, eu falo o contrário, né? O que existem são ausências, são silenciamentos, né? E, então tá muito longe da indústria cinematográfica saturada, né?
em termos de temas e de representação. E eu acho que é fundamental, principalmente se tratando aqui de 4 professores de história e de quem está nos ouvindo, né, com relação aos filmes, é ter esse cuidado mesmo, né, que o filme histórico ele tem esse atrativo, principalmente para professores de história, de geografia, né, de humanidades em geral, professores de literatura, né, que gostam de, por exemplo, nós falamos aqui de uma adaptação de uma obra literária, né, isso não dispensa a leitura do livro. Muita gente E aí eu sempre falo, o cinema não deve ser utilizado como ilustração, como forma de apresentar aquilo que é como foi. Muito pelo contrário, cinema se trata de representação. E aí, nesse sentido, ele deve ser trabalhado em sala de aula com a mesma forma crítica que um professor faz, né? Monta, por exemplo, uma visita ao museu. Da mesma forma que a gente tem que ter uma visão crítica para tratar museus, arquivos, estátuas, né? Monumentos, o cinema ele entra da mesma maneira, né? A gente precisa ter uma visão crítica e entender que aquilo que está em tela, está sendo projetado, é uma representação. E nesse sentido ela é cabível de crítica e análise e colocar ela como uma fonte mesmo, não simplesmente como um elemento a ser uma ilustração do período. É importante, né? É interessante alguns filmes que fazem sim um trabalho de curadoria, né, de trazer especialistas, por exemplo, para trabalhar um detalhe com relação às roupas, né, por exemplo, no próprio Nome da Rosa, ali, eu acho que o trabalho ali de cenografia, como o Cláudio pontuou, é interessantíssimo, né, pelo uso de realmente ruínas medievais ali, as roupas, né, eu acredito que estão bem feitas e tal, então é importante, é um aspecto interessante, mas nunca deixar o lado crítico com relação a essas obras, né? Nunca deixar de trabalhar elas em sala de aula como uma fonte, né? Como um historiador realmente trabalharia esses filmes, né? Pensando em que tipo de representação elas fazem sobre o passado e o que está em jogo nessa representação, né? Eu acho que uma coisa que ficou muito marcante para mim no Nome da Rosa é a questão do feminino, né, no filme, né? Eu acho que a cena mais forte é no final ali, quando eles mostram as duas das fogueiras pegando fogo e a da mulher, né, que foi chamada de bruxa e tal, que consegue escapar no final, ela tá sem fogo, mas ao mesmo tempo a palha, né, a fogueira dela é muito maior que a dos outros homens, né? O ódio que o filme tenta passar pra gente que aquela sociedade tem pela mulher, ele deixa bastante claro, né, como a representação do demônio, e isso entra no diálogo com a ideia dos votos mesmo dos monges, né, de castidade e tal, e a visão do feminino como o demônio em si, né, de todas as maneiras. Então é interessante como que isso dialoga com o nosso contexto atual, né, o papel da mulher na sociedade contemporânea, ao comparar o papel da mulher naquela sociedade, entender, que eu acho que é isso, né, em essência, muito do que o historiador faz são essas relações de ruptura e continuidade, né? Para citar o Fernando Brodel, né? Então nessa longa duração entender essas rupturas e continuidades é interessante. Então é pensar o filme histórico como essa ferramenta didática, não no sentido da ilustração, mas no sentido de ser uma representação que precisa da mediação do professor para que se desenvolva uma análise crítica, né? Um olhar crítico, né? A mesma forma que a gente tem que aprender a ler, né, um texto escrito, é necessário também que a gente desenvolva o hábito de aprender a ler um filme, né, que tem uma linguagem tão complexa e tão valorosa quanto qualquer outro tipo de suporte textual.